No direito brasileiro, conforme o Código de Processo Civil, nós temos três cartas, três tipos básicos e mais utilizados de comunicação e colaboração entre juízos de igual patamar, de igual nível, e entre tribunais e juízes. A carta precatória. A carta precatória é o instrumento utilizado para comunicação entre juízes quando um juiz pede a outro que pratique um ato processual, como, por exemplo, a oitiva de uma testemunha, a citação de um réu, e isso é feito em outra comarca, muitas vezes de outro estado ou do mesmo estado do país. Então, um juiz comunica-se com o outro através da carta precatória. O juiz que manda a carta é o juiz deprecante e o juiz que recebe a carta é o juiz deprecado. A outra forma de colaboração entre juízes, juízas, e que é feito mediante o uso de um instrumento chamado carta, é a carta rogatória. Aí, um juiz de um país pede ao juiz de outro país, de outra nação, que pratique um ato processual que ele, devido à distância geográfica, não tem, e também à ausência de jurisdição, de competência, não tem como fazer acontecer. Portanto, por exemplo, um juiz brasileiro pede a um juiz nos Estados Unidos que ouça uma parte, que ouça uma testemunha, ou então que interrogue um réu que lá reside. Ou mesmo o contrário. Um juiz da Itália pede a um juiz federal brasileiro, por exemplo, que faça a oitiva de determinada pessoa. A isso nós chamamos de carta rogatória, e é um instrumento de colaboração e comunicação entre juízes. Existe também a figura da carta de ordem, que é quando um tribunal, portanto, um órgão colegiado de segundo grau, pede a um juiz de primeiro grau que pratique determinado ato. Então, ele expede a esse juiz ou essa juíza, ao juízo de determinada comarca dentro de sua jurisdição, uma carta de ordem, pedindo a ele que pratique determinado ato e depois responda, devolva ao tribunal para fins de informação, para fins processuais. Por fim, nós podemos falar também numa figura nova que surge com o CPC, que é a carta arbitral, quando uma câmara arbitral ou um juízo arbitral pede a um tribunal ou um órgão jurisdicional do Poder Judiciário, portanto, que pratique um ato para a Câmara ou para o juiz arbitral, a fim de instruir ou ajudar no processo de arbitragem, ou seja, na solução de um conflito por aquela Câmara, por aquele juízo arbitral.